2 anos. Foi esse o tempo que eu fiquei com ela. 2 anos achando que a gente estava construindo algo para ser definitivo. Depois de 1 ano juntos, a gente decidiu morar junto. Dividimos as responsabilidades, organizamos tudo, montamos o que eu acreditava ser uma parceria de verdade. Eu pagava o aluguel. O apartamento, tecnicamente, estava no nome da irmã dela. Um esquema que as duas já tinham antes de eu entrar na história. Ela trabalhava meio período numa boutique num shopping no centro da cidade. Ganhava o suficiente para pagar mercado, umas contas pequenas e as coisas dela. Funcionava. Ou pelo menos eu acreditava que funcionava. Na sexta-feira à noite, cheguei do trabalho por volta das 6. Ela estava no sofá rolando o feed no celular como sempre. Peguei uma garrafa d'água na geladeira e sentei do lado dela. Então, o aniversário do seu irmão é amanhã, né? Perguntei. Que horas a gente vai para a festa? Ela não tirou os olhos da tela. Ah, então... Na verdade, você não está convidado. Eu esperei pela piada. Não tinha piada. Como assim eu não estou convidado? Perguntei. Aí sim ela levantou o olhar super casual, como se estivesse falando do tempo. Vai ser só família, você sabe como é. Eu já fui em coisa de família antes, falei. Natal, Ano Novo, o aniversário da sua mãe, mês passado, ela se mexeu no sofá, visivelmente desconfortável. Mas dessa vez é diferente. Diferente como? O silêncio demorou mais do que devia. Quando ela finalmente respondeu, veio com aquela voz meio na defensiva. Olha, minha família acha que você é inferior ao meu ex. Eles não querem clima estranho na festa. E, para ser bem sincera, eu também não. As palavras ficaram ali no ar pesadas entre nós. Inferior ao meu ex. Vale explicar. O ex dela era um cara com quem ela tinha ficado 3 anos antes de mim. Um cara de finanças metido a executivo que ganhava bem e andava num carro bonito. Eles tinham terminado 2 anos antes, pouco antes de eu aparecer na história. Ela quase não falava dele, mas a família parecia ter um contrato de mencionar o cara em toda a reunião. No começo era sempre assim. Você lembra quando o Caio fez aquilo? O Caio era tão bom nisso. O Caio sempre ajudava com tal coisa. Eu deixava passar pensando, é fase, 1 hora para. Claramente não parou. Inferior ao seu ex, é? Repeti tentando manter o tom neutro. Ela deu de ombros. Ah, é que eles ainda gostam muito dele, sabe? Família é assim. Ela falou como quem explica por que alguém prefere chocolate à baunilha. E você? Perguntei. O que você acha? Ela voltou a olhar para o celular. Eu só não quero ficar ouvindo comentário e pergunta a noite inteira. É mais fácil se você não for. Mais fácil para ela. Levantei e fui em direção ao quarto. Não fica bravo, ela disse sem nem levantar do sofá. É só uma festa. Eu não estava bravo. Raiva eu teria se ainda me importasse com o que ela pensava. O que eu senti foi clareza. Abri o armário e peguei minha mochila de academia. Comecei a enfiar roupas lá dentro. Não tudo, só o suficiente para uns dias. No banheiro peguei minhas coisas de higiene. Na escrivaninha, o carregador do notebook, meus documentos importantes. Uns 20 minutos depois, ela apareceu na porta do quarto, maquiagem pela metade. « Que você está fazendo? » Ela perguntou, arrumando minhas coisas. « Coisa pra quê? » Indo embora. Ela riu. Riu alto. « Você tá falando sério? Vai fazer esse drama todo porque não te chamei pra uma festa? » Fechei o zíper da mochila e fiquei de frente para ela. « Não é drama. Você deixou bem claro qual é a sua posição. Eu só entendi. » Minha posição? O que você está falando? Você acabou de dizer que a sua família acha que eu sou abaixo do seu ex, e em vez de defender, você concordou. Você não quer que eu vá porque tem vergonha de mim. Não é. Ela começou, mas engoliu o resto da frase. Nem ela conseguiu terminar a desculpa. Entendido, falei, passando por ela em direção à porta de entrada. Espera, para onde você está indo? Faz diferença? Você não pode simplesmente sair assim porque ficou chateado. Parei na porta. Eu não tô chateado. Eu só finalmente entendi o que é isso aqui. O que eu sou para você. Ela cruzou os braços. E o que isso quer dizer? Aproveita a festa amanhã.
Se encontrar o Caio por lá, manda um oi por mim. O rosto dela empalideceu na hora. Isso não é justo. Justo também não é passar 2 anos com alguém que te vê como um rebaixamento. Saí. Ela não veio atrás. Ouvi a porta bater atrás de mim enquanto descia as escadas até o estacionamento. Meu celular vibrou 2 vezes antes mesmo de eu chegar no carro. 2 mensagens dela. Você tá exagerando. Quando você acalmar, a gente conversa. Não respondi. Peguei o carro e fui para casa de um amigo meu, o Rafa, do outro lado da cidade. Ele abriu a porta de bermuda, camiseta e chinelo, uma lata de cerveja na mão, com uma cara de que tá pegando? Preciso de um lugar para ficar uns dias, falei. Ele olhou para a mochila no meu ombro, depois para minha cara. Que aconteceu? Te explico lá dentro. Ele saiu da frente e me deixou entrar. Larguei a mochila do lado do sofá e finalmente soltei o ar que estava preso no peito desde que saí do apartamento. No dia seguinte, enquanto ela estivesse na festa, eu ia voltar lá para pegar o resto das minhas coisas. Naquela noite, eu só precisava estar em qualquer lugar que não fosse aquele apartamento. Outra mensagem. Você pode pelo menos me dizer que horas volta? Virei o celular com a tela para baixo na mesinha de centro do Rafa e ignorei. No sábado de manhã, o Rafa fez café enquanto eu contava tudo, com calma. Ele ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ele respirou fundo e foi direto. Beleza. Então quando é que a gente vai lá pegar o resto das suas coisas? Hoje. Enquanto ela estiver na festa? É. Fechou. Vou pegar a chave da caminhonete. A festa começava às 2 da tarde. Ela tinha me mandado mais 4 mensagens durante a noite. Começou perguntando que horas eu voltaria, depois disse que a gente precisava conversar, depois me chamou de infantil e, por fim, mandou um tanto faz. Não respondi nenhuma. Meio-dia eu e o Rafa estacionamos a caminhonete dele em frente ao prédio. O carro dela ainda estava lá. Lá de baixo dava para ver pela janela do apartamento que ela andava de um lado para o outro se arrumando. Ela sempre demorava uma eternidade para se arrumar para qualquer evento. A gente ficou esperando dentro do carro. O Rafa rolava o feed do celular. Eu encarava a portaria. 1h45 ela saiu do prédio. Tava com um vestido que eu nunca tinha visto. Vermelho justo com cara de caro. Definitivamente não tinha sido comprado com o salário da boutique. Ela entrou no carro e foi embora. Esperei mais uns 5 minutos para garantir que ela não tinha esquecido nada, que não ia voltar. Aí, eu e o Rafa subimos. O apartamento parecia diferente agora que eu sabia que estava saindo de vez. Morava ali havia mais de 1 ano, mas nada ali realmente era meu. A maioria dos móveis era dela ou da irmã. O que era meu mesmo era o básico. Roupas, eletrônicos, alguns livros. O que é para levar? Senti Rafa perguntou. Tudo que for meu. Nada que for delas. Comecei pelo quarto. Minhas roupas, tanto do guarda-roupa quanto da cômoda, foram direto para sacos de lixo grandes. Mais rápido que dobrar e pôr em mala e mais fácil de carregar. Peguei meu carregador de celular, o relógio do criado mudo, os poucos livros do meu lado da cama. O Rafa cuidou da sala. Pegou meu notebook, o HD externo, o headset gamer que eu quase não usava. A TV era dela. A mesinha de centro também. Deixamos tudo. No banheiro, peguei minhas coisas de higiene. Sabonete, shampoo, desodorante, barbeador, remédios que ficavam na prateleira do armário. Ela tinha coisa o suficiente para abrir um salão ali. Uns 90% do espaço eram dela. Peguei meus 10% e saí. Na cozinha foi simples. Eu tinha comprado uma faca boa e um jogo de tigelas há uns meses. Coloquei numa caixa. Peguei também a cafeteira que meus pais tinham me dado de Natal. Todo o processo levou uns 40 minutos. Tudo que eu possuía coube na caminhonete do Rafa em 3 viagens. 2 anos resumidos em sacos de lixo e caixas de papelão. Antes de ir embora, dei uma última volta. Olhei dentro dos armários, embaixo da cama, atrás da porta do banheiro. Nada meu tinha ficado. A chave do apartamento estava no meu bolso. Tirei e coloquei bem no meio do balcão da cozinha, num lugar impossível de não ver. Sem bilhete, sem recado. Ela já sabia o motivo. O Rafa estava encostado na caminhonete quando desci. Foi tudo? Foi. Tá de boa?
Olhei para a janela do apartamento uma última vez. Entramos no carro e voltamos para a casa dele. Meu celular ficou mudo durante todo o trajeto. Ela provavelmente estava na festa, cercada pela família que adorava o ex dela. Talvez o próprio Caio estivesse lá. De volta ao AP do Rafa, a gente subiu tudo para o quartinho que ele tinha sobrando. Era pequeno, tipo um depósito, mas tinha uma cama e uma janela, mais que suficiente. Vai ficar aqui quanto tempo? Isso ele perguntou. Até eu achar meu próprio lugar. Umas semanas, talvez um mês. Relaxa, mano. Fica o tempo que precisar. Sentei na beirada da cama e finalmente olhei o celular. Nada. A festa provavelmente ia até umas 7, 8 da noite ou mais. Ela só ia dar falta das minhas coisas quando chegasse. O Rafa apareceu na porta com 2 cervejas. Bora comer alguma coisa? Distrair um pouco? Bora. A gente foi num bar esportivo ali perto. Pedimos comida, ficamos vendo o jogo, sem tocar no assunto ela. Foi surpreendentemente leve. Percebi que fazia meses que eu não me sentia tão relaxado. Sem tensão, sem pisar em ovos, sem ficar tentando adivinhar em qual humor ela ia estar. Por volta das 8h30, o celular vibrou. Olhei. O nome dela. 12 chamadas perdidas no intervalo de 10 minutos. Aí começaram as mensagens. Cadê suas coisas? Você realmente se mudou enquanto eu estava fora? A gente precisa conversar agora. Isso é loucura. Guardei o celular e voltei a olhar para o jogo. O Rafa reparou, mas não perguntou nada. Umas 9 da noite apareceu um outro nome na tela. Helena, a irmã. Atendi. Fala. Que você fez, cara? A voz dela já veio no modo bronca. Que história é essa de sumir com tudo? Me mudei. Você não pode simplesmente ir embora. E o contrato do apartamento? O contrato tá no seu nome, Helena. Eu não tenho obrigação nenhuma com aquele lugar. Eu estava pagando aluguel por consideração, porque estava com a sua irmã. Não tô mais. Acabou. Silêncio. Ela não consegue pagar sozinha, ela disse por fim. Isso é entre vocês duas. Meu papel ali acabou. Você vai largar ela na mão desse jeito? Ela deixou bem claro qual é o meu lugar na vida dela. Eu só tô aceitando. Que isso quer dizer? Pergunta pra ela. Desliguei. Mais mensagens da minha ex. Você tá sendo ridículo. Por causa de um comentário. Eu nem quis dizer daquele jeito. Respondi só uma vez. Você quis dizer exatamente daquele jeito. Aproveita a festa. Bloqueei o número. O Rafa levantou a garrafa. Há novos começos. Brindamos. Meu celular vibrou de novo. Mensagem da Helena. Não respondi. Desliguei o toque. Qualquer drama que tivesse acontecendo naquele apartamento já não era mais problema meu. Eu tinha passado 2 anos sendo conveniente, sendo útil, sendo bom o suficiente para ter por perto, mas não bom o bastante para ser respeitado. Essa versão de mim tinha ficado para trás. No domingo de manhã, acordei no quartinho do Rafa, me sentindo mais leve do que há muito tempo. Sem apartamento para voltar, sem namorada para tentar agradar, só silêncio e possibilidades. O Rafa já estava na cozinha, preparando o café. Café tá pronto, ele gritou quando ouviu barulho no quarto. Peguei uma caneca e sentei com ele. Meu celular estava carregando no balcão desde a noite anterior. Antes de dormir, eu tinha desbloqueado o número dela. Não para responder, mas para ver o que mais ela ia mandar. 23 mensagens, a maioria dela, algumas da Helena, uma de um número desconhecido. Comecei pelas dela. Você não pode jogar 2 anos no lixo por nada. Desculpa, tá? É isso que você quer ouvir? Isso é tão injusto. Pelo menos me fala onde você tá. A gente precisa decidir o que vai fazer com o apartamento. Tudo ali. Nada de eu errei, nada de eu te amo, nada de tô com saudade, só gestão de crise. As da Helena eram mais diretas. Você tá deixando ela numa situação péssima. Ela precisa saber se você vai pagar sua parte esse mês. Seja adulto. O número desconhecido tinha ligado 2 vezes e deixado o recado. Botei no viva voz enquanto o Rafa virava as panquecas na frigideira. Era a mãe dela. Falou que a filha tinha chegado em casa e contado que eu tinha tirado todas as minhas coisas do apartamento.
Disse que ela estava arrasada e que ela queria entender o que tinha acontecido, pedindo para eu ligar de volta. A mãe, a mesma que todo Natal, todo almoço de domingo, dava um jeito de puxar assunto do Caio. Que ele tinha sido promovido, que tinha comprado casa num bairro melhor, que era um rapaz de futuro. A mesma que sempre me tratou com educação distante, como quem pensa, bom, pelo menos não é alguém pior. O Rafa me olhou de lado. Vai ligar? Melhor resolver de uma vez. Liguei enquanto o café ainda estava quente. Que bom que você ligou, disse naquele tom super educado de mãe de família de bairro de classe média alta. Eu tô bem preocupada. A nome da ex falou que você tirou tudo do apartamento. Ela chegou chorando, muito abalada, e eu queria entender o que está acontecendo. Ela contou por que eu saí de lá, perguntei. Pausa. Ela disse que você ficou irritado por não ter sido convidado para o aniversário do Felipe. Felipe, o irmão. Óbvio que ela tinha resumido a história assim. Não foi só isso, respondi. Posso explicar? Por favor, ela disse. Porque do jeito que ela contou, parece exagero. Falei calmo, sem alterar o tom. Na sexta, eu perguntei sobre a festa. Ela me falou que eu não estava convidado porque a família acha que eu sou inferior ao Caio e que ela não queria passar por constrangimento me levando. Do outro lado, silêncio. Silêncio longo daqueles que fazem a gente checar se a ligação caiu. Ela falou isso? A Ana perguntou com a voz mais baixa. Desse jeitinho. Palavra por palavra. Ela começou hesitando. Olha, a gente gostava muito do Caio, sim, mas eu nunca disse que você era inferior a ele. Talvez não diretamente para mim, falei. Mas silêncio. Dava para ouvir a respiração dela, pesada. Olha, continuei. Ela deixou claro o que sente. Ela tem vergonha de mim perto dele. Tudo bem, ela tem direito de sentir o que quiser, mas eu não vou ficar num lugar onde eu sou plano B. Plano B? É. Pergunta para ela quanto tempo ela passa falando do Caio. Quantas vezes ela passou na frente da casa dele só para ver se o carro estava lá. Ou por que ela passou 3 horas se arrumando para uma festa de família onde ela sabia que ele estaria. Ouvi ela puxar o ar, surpresa. Eu pagava o aluguel, continuei. Não reclamava, não fazia perguntas. Estava ali ocupando o espaço que ele deixou, mas nunca fui o que ela realmente queria. Eu acho que você está interpretando errado. A Ana tentou. A gente gostava muito do outro namorado, isso é verdade, mas... Dona Ana, eu não tô com raiva da senhora nem da família. Vocês gostavam mais do Caio, achavam ele melhor partido, tudo bem. Mas eu não vou fingir que sou suficiente para alguém que queria que eu fosse outra pessoa. Ela ficou quieta uns segundos. Ela precisa saber sobre o aluguel, disse em voz mais baixa. Você ainda pretende pagar sua parte? E lá vinha, de novo, o ponto principal. Não. O contrato está no nome da Helena. Eu não tenho obrigação nenhuma com esse apartamento. Eu pagava porque estava com a sua filha. Agora não tô mais. Mas ela não tem como pagar sozinha. Então ela vai ter que procurar alguém para dividir, ou um lugar mais barato. Isso já não é mais responsabilidade minha. Isso é muito duro. Duro, respondi. Foi passar 2 anos com alguém que me enxergava como rebaixado e carteira aberta. Ouvi barulho de gente falando ao fundo, talheres, louça. Ela devia estar na casa da família, típico café da manhã de domingo. Posso te perguntar uma coisa? A Ana falou. Pode. Ela parecia ainda presa no Caio. Para você? A pergunta vinda justamente dela tinha um gosto irônico. Sinceramente? Sim, respondi. Ela falava dele o tempo todo, comparava coisas que eu fazia com o que ele fazia, guardava fotos dos dois dentro de uma caixa embaixo da cama, achando que eu não sabia, e toda vez que a gente esbarrava com ele em algum lugar, ela ficava de bom humor por dias. A Ana soltou um suspiro longo. Eu não tinha noção. Quase ninguém enxerga o que não quer ver, falei. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês sempre reforçaram que o padrão era ele, que ele era o nível. Eu nunca ia alcançar. Ela internalizou isso. Para ela, no fundo, sempre pareceu que estava se contentando comigo. O som ambiente do lado dela sumiu, como se todo mundo tivesse parado para ouvir. Olha, eu disse, eu preciso desligar. Mas só para deixar claro, eu não estou fazendo isso para punir ninguém.
Não quero me vingar. Eu só aceitei o que já estava na minha cara há muito tempo. Eu mereço alguém que realmente me queira, não alguém que só me tolere enquanto espera algo melhor. Eu acho que vocês deviam conversar. A Ana insistiu. Resolver isso. Não tenho que resolver. Ela mostrou quem é quando achou que eu ia aceitar quieto. Eu acredito nela. Desliguei antes que ela pudesse responder. O Rafa colocou um prato de panquecas à minha frente. Pelo silêncio, a conversa foi ótima, hein? Comentou. A mãe dela tá em negação, tentando passar pano, de praxe. E agora? Agora eu como, falei, e começo a procurar apartamento. Meu celular vibrou. Mensagem da Ana. Ela tá aqui comigo. Quer falar com você, por favor? Coloquei o celular com a tela virada para baixo e foquei no café. Não vai responder? O Rafa perguntou. Não tem mais nada para ser dito. A gente comeu em silêncio. Daquele silêncio confortável. O celular vibrou mais 3 vezes, ignorei todas. Depois abri o notebook e voltei para os anúncios. Apartamentos pequenos, kitnetes, kitnet, tudo que eu pudesse pagar sozinho. Nada de luxo. Pequeno, simples, mas meu. Na segunda fui trabalhar com o celular no silencioso. Eu sabia exatamente o que ia encontrar. Você está exagerando. Foi só um comentário. Vamos conversar. Meu trabalho como supervisor de turno num centro de distribuição não era glamuroso, mas pagava bem e ocupava a cabeça. E naquele momento ocupar a cabeça era tudo o que eu precisava. Na hora do almoço, olhei o celular. 17 mensagens não lidas. Quase todas dela. Algumas de números desconhecidos, provavelmente amigas empolgadas para bancar o papel de mediadora. Apaguei todas sem ler. Por volta das 2h30, o Carlos, do recebimento, apareceu na minha estação. Mano, tem uma mulher te esperando lá na recepção. Falou que é urgente. Eu já sabia quem era antes mesmo de ir lá. Cheguei na recepção e lá estava ela. Jeans, blusa de frio, braços cruzados, cara de poucos amigos. A gente precisa conversar. Ela disparou assim que me viu. Eu tô trabalhando. Eu não tô nem aí. Você tá me ignorando há 2 dias. Alguns colegas já olhavam na nossa direção, curiosos. Não vou discutir isso aqui na frente de todo mundo, falei baixo. Então, por que você não atende o telefone? Bloqueou a Helena. Porque não tem mais o que discutir. Ela olhou em volta, percebendo que tinha plateia. 5 minutos. Só isso. Por favor. Olhei para a recepcionista que fingia que não estava ouvindo. Lá fora, eu disse. A gente foi até o estacionamento. Ela veio falando atrás de mim, sem parar. Isso é loucura. Você se mudou por causa de uma frase. Um comentário que eu fiz num dia que eu estava estressada por causa da festa. Não foi um comentário, respondi. Você me disse que a sua família acha que eu sou inferior ao seu ex e que não queria passar vergonha me levando. É bem mais que um detalhe. Eu nunca falei que concordava com eles. Você não precisou falar. Ficou claro que você preferia me deixar em casa escondido para evitar comparação. Ela puxou o ar, irritada. Você está distorcendo tudo. Tô? Então me explica. Me convence. Eu só não queria passar a noite inteira ouvindo pergunta, piadinha, aquela coisa de sempre. Pergunta sobre o quê? Ela abaixou um pouco o tom. Sobre por que eu não tô mais com o Caio. Sobre por que eu tô com alguém que não é do mesmo nível, que não ganha o mesmo tanto, não sei o quê. É chato, tá? Então, para evitar incômodo, você me corta da equação. Não é assim. É exatamente assim, respondi. Eu só tô tirando o pano da frente. Um carro passou devagar perto da gente, fazendo barulho. Ela esperou o carro ir embora. E o apartamento? Ela mudou de assunto. A Helena falou que você não vai mais pagar. Não vou. Você não pode simplesmente parar de pagar. O aluguel vence sexta. Então você vai ter que descobrir como pagar de outro jeito. Eu não consigo pagar sozinha. Você sabe disso. Não é mais problema meu. O rosto dela ficou vermelho. Você tá falando sério? Vai me deixar nessa situação? Situação qual? Perguntei. Você tem emprego, tem família, tem onde cair morta. Não tá na rua. Meu salário não cobre o aluguel. Então arruma um lugar mais barato, uma roommate, volta pros seus pais, pede ajuda, ou liga pro Caio. Vai que ele tem um quarto sobrando.
O rosto dela mudou na hora. Por que você insiste em falar dele? Porque tudo isso gira em torno dele. Sua família ama ele. Você ainda está presa nele. Você se arrumou para a festa como se fosse encontro, não festa de aniversário do seu irmão. Não é verdade. Vestido vermelho caro 3 horas se arrumando. Lembrei. Para só família estava produção demais. Ela ficou quieta. Há quanto tempo você passa com o carro na rua da casa dele? Perguntei. Os olhos dela arregalaram. Eu não... Eu vi o histórico de rotas do seu celular quando você pediu para eu pegar seu carregador mês passado. Mesma rua, mesmo horário, toda terça e quinta. Não finge que é caminho por acaso. Ela desviou o olhar. Eu não sou idiota, continuei. Já tinha sacado que você não tinha superado ele. Só achei que talvez com o tempo superasse. Sexta me mostrou que você nem sequer está tentando. Você está esperando ele te escolher de novo. Não é verdade. Então explica por que você ainda guarda a foto dele. Eu não guardo. Caixa de sapato embaixo da cama, falei. Encontrei procurando meu tênis velho há uns 6 meses. A cor sumiu do rosto dela. Não falei nada na época porque todo mundo tem passado. Guardar lembrança não é crime. Mas juntando isso com tudo o resto, comentário, comparação, brilho no olho quando falam dele, eu percebi uma coisa. Eu nunca fui seu namorado de verdade. Eu era o cara que você mantinha ali até o ex voltar. Isso é muito injusto. Nada nessa situação foi exatamente justo, respondi. Um caminhão passou fazendo barulho alto. Ela esperou o som diminuir. Eu me importo com você, ela disse mais baixo. Talvez se importe, mas se importa mais com ele. E eu tô cansado de ser segundo lugar. Então pronto? É isso? Você vai jogar tudo fora? Já jogaram por mim. Eu só aceitei. E o aluguel? Voltamos pro dinheiro, falei. Sempre o dinheiro. Eu já falei, você que lute. Você tá sendo cruel. Não tô sendo cruel. Tô sendo honesto. Tem diferença. O celular dela vibrou. Ela olhou a tela. O rosto deu uma suavizada. Digitou alguma coisa rápido e guardou o aparelho de novo. Quem era? Perguntei. Deixa eu adivinhar. Caio? Ela não respondeu. Eu ri. Não consegui segurar. Olha que situação. Você vem aqui no meu trabalho, me pede para voltar, me pede para continuar pagando o aluguel. E no meio da conversa, tá mandando mensagem pro seu ex. A gente é só amigo. Tá bom. Claro. Virei pro prédio. Eu preciso voltar pro trabalho. A gente terminou aqui. A gente não terminou essa conversa, ela insistiu, nem o assunto. A gente terminou a conversa e a relação. Mas e o aluguel? O aluguel, o apartamento, suas contas... Falei, nada disso é mais problema meu. Você escolheu quando me deixou de lado para não se queimar na frente da sua família. Agora segura. Entrei de volta no prédio antes que ela respondesse. Pela porta de vidro, vi que ela ficou ali uns segundos parada, encarando o celular. Apostaria um salário que ela mandou mensagem pro Caio logo em seguida. O Carlos me alcançou no corredor. Tudo certo? Ex que não aceita término, respondi. Já passei por isso, ele disse. Eles sempre querem conversar até perceberem que conversar não muda nada. O resto do turno passou tranquilo. Quando fui embora e peguei o celular, tinham 3 mensagens novas dela. Eu não quis dizer daquele jeito. Vamos conversar como adultos, por favor. Eu preciso saber do aluguel até quarta. Bloqueei o número e fui para casa do Rafa. Ele estava no sofá assistindo o jogo de beisebol. E aí, como foi? Ela apareceu no meu trabalho, respondi. Tentou me fazer sentir culpado por causa do apartamento. Disse que eu tô sendo injusto. Tá, é você. Falei que o problema financeiro dela não é mais meu. Ah, e ela estava mandando mensagem pro Caio no meio da conversa. O Rafa ergueu as sobrancelhas. No meio? No meio. Cara, você se livrou de uma bomba. Tô começando a perceber. Meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Mesmo número. Ignorei. Mensagem. Aqui é a Ana. Por favor, escuta ao lado dela. Ela tá muito mal. Desliguei o celular e peguei uma cerveja na geladeira. Outro? O Rafa perguntou. A mãe dela quer que eu escute o lado dela. Respondi.
Eles nunca desistem quando tem dinheiro envolvido. Sentei no sofá e fiquei olhando para o jogo sem realmente prestar atenção. 2 anos. 2 anos aceitando ser segunda opção. 2 anos me convencendo de que isso era o suficiente. Nunca mais. Na quarta-feira, ela já tinha tentado ligar de uns 6 números diferentes. Eu reconheci o padrão. Celular dela, celular da mãe, celular da Helena, números aleatórios. Provavelmente amigas emprestando o telefone, não atendi nenhum. Na terça à noite, eu e o Rafa fomos ver alguns apartamentos. Vimos 3. Um deles me ganhou. Um quarto prédio mais antigo, mas arrumado uns 15 minutos do trabalho, aluguel que cabia tranquilo no meu bolso. Dei o sinal, combinei de assinar o contrato na semana seguinte. Sentir a vida andando de novo fez bem. Na quinta, chegando do trabalho, encontrei ela sentada na escada do prédio do Rafa. "Como você descobriu que eu tô aqui?" Perguntei, passando direto em direção à porta. Liguei pro Dudu, ele me contou. O Dudu sempre teve fraqueza por ela. Não me chocou. "Você precisa ir embora", falei. "Eu só quero conversar, por favor." A gente já conversou, mais de uma vez. A resposta continua a mesma. Ela levantou e se colocou na frente da porta. 5 minutos, eu juro, só isso. Eu podia simplesmente ter empurrado a porta e entrado, mas já tinha vizinho olhando pela janela. Suspirei. Tá. 5 minutos. A gente foi até um banco perto do estacionamento. Ela sentou mais perto, eu fiz questão de manter distância. "Eu falei com o Caio", ela começou. Claro que tinha falado. "Ele voltou com a ex. Eles ficaram noivos mês passado." Eu continuei olhando para frente. "E? Eu..." Ela mexia nas unhas, sem olhar para mim. Eu achei que, se ele me visse bem, com alguém, sei lá, que talvez ele percebesse o que perdeu. "Você achou que, se ele te visse com outro, ia sentir ciúme, se arrepender e voltar correndo?" "Alguma coisa assim. Então você me usou para tentar fazer ciúmes nele." "Não foi bem assim", ela tentou. "No começo, talvez, mas depois eu comecei a gostar de você." "Quando?" perguntei. "Porque em 2 anos eu não consigo lembrar de uma vez em que você tenha me colocado acima da opinião da sua família ou do que o Caio poderia pensar. Não é verdade? Então me dá um exemplo. Um só. Um momento em que você escolheu ficar do meu lado em vez de agradar sua mãe, sua irmã ou a memória do Caio." Ela abriu a boca, fechou, pensou. Nada. "Era isso que eu pensei", falei. "Eu tô tentando pedir desculpa, tá?", ela disse. "Eu sei que eu errei, mas a gente pode consertar." "Não tenho que consertar. Já estava quebrado faz tempo." "Não fala assim." A voz dela falhou. "Eu sei que eu fiz merda, mas eu posso mudar. Eu vou mudar." "Até quando?", perguntei. "Até o Caio ficar solteiro de novo? Até aparecer alguém que a sua família aprove mais? Não é justo." "Você vive falando, não é justo", respondi. "Nada disso foi justo comigo." Ela enxugou uma lágrima rápido. "Quando o Caio ficou noivo, eu surtei, tá bom?", ela disse. "Você devia estar lá. A gente devia estar junto na festa, e todo mundo ia ver que eu tinha seguido em frente. Aí você sumiu, levou suas coisas, minha família inteira me cobrando explicação. Eu não sabia o que dizer." "Então não é sobre sentir minha falta, é sobre passar vergonha. Não é só isso. É óbvio que é constrangedor, mas eu sinto sua falta também. Você sente falta do aluguel pago, da companhia, de não ficar sozinha olhando para a vida do seu ex. Não confunde as coisas. Para de colocar palavra na minha boca. Eu só tô dizendo o que você não tem coragem de admitir." Ela levantou, irritada. "Quer saber? Tá bom. Você quer a verdade?" "Sim, no começo eu te usei. Sim, eu queria que o Caio visse que eu tava com alguém. Mas eu passei a gostar de você. E você tá sendo um cabeça dura do caramba por não tentar." "Tentar o quê?", perguntei. "Ser suficiente para alguém que me comparou com o ex todos os dias? Aceitar ser última opção? Fingir que isso é amor? Depois ia ser diferente." "Porque ele ficou noivo, né?", cortei. "Se ele tivesse solteiro, você ainda estava me escondendo nas festas." Ela ficou em silêncio de novo. "É isso", falei. "Agora que ele tá fora do jogo, eu, de repente, viro prêmio de consolação."
Ela sentou de novo, desanimada. O que eu faço então? Perguntou de verdade perdida. O que todo adulto faz quando as coisas apertam. Se vira. Arruma uma roommate, volta para casa, procura outro emprego, corta gasto, vende coisa. Sei lá. Meus pais vão ficar muito decepcionados se eu tiver que voltar. Então não volta, mas acha outra solução. Só não conta comigo. Fácil falar, né? Você tem opção. Eu tenho opção porque eu corri atrás delas. Respondi. Trabalhei, juntei dinheiro, não fiquei esperando ninguém me salvar, nem alguém para pagar minhas contas. Você se acostumou com gente bancando sua vida. Ela olhou para o chão. O Caio sempre pagou tudo, murmurou. Eu acabei acostumando. Ali estava a frase que resumia tudo. Pois é. E quando ele saiu de cena, você arrumou outro para assumir a função. Só que esse outro agora acordou. Não fala assim. Parece que eu nunca senti nada por você. Eu não estou dizendo que você não sentiu nada. Estou dizendo que não era o suficiente, nem para você, nem para mim. Ela respirou fundo. Eu me importava com você. Me importava, repeti. No passado. Interessante. Ela me olhou, confusa. Não foi isso que eu quis dizer. Foi bem isso que você disse. E honestamente, tá tudo bem, falei. Eu também já segui em frente. Ela levantou de novo com o rosto vermelho. Eu não acredito que perdi 2 anos com você. Eu ri. De verdade. Você perdeu 2 anos comigo? É. Eu podia estar com alguém que realmente me valorizasse, que me tratasse melhor do que você tratou. Então vai lá, ué. Procura esse alguém. Respondi. De preferência alguém que tope ser terceira opção, depois do Caio e depois da opinião da sua família. Vai se ferrar. Você que veio até aqui. Virei as costas e fui em direção à entrada do prédio. Você vai se arrepender disso, ela gritou. Duvido. Entrei, subi e tranquei a porta. Pela janela ainda vi ela parada por um tempo, como se estivesse decidindo se fazia escândalo ou não. No fim, entrou no carro e foi embora. O Rafa saiu do quarto na mesma hora. Era ela? Era, respondi. Veio tentar mais uma vez. Alguma novidade? Admitiu que me usava para provocar ciúme no ex. Falou que não consegue pagar o apartamento sem mim. Reclamou que perdeu 2 anos comigo e disse que eu vou me arrepender. O Rafa pegou 2 cervejas na geladeira e me deu uma. E você? Falei para ela que se vire. Ela reagiu como? Me chamou de cruel, de babaca, essas coisas. Ele deu um gole na cerveja. Clássico. Quando percebem que o choro não funciona, partem para ameaça e ataque. Mesma cartilha, sempre. Meu celular vibrou. Mensagem da Ana. Ela tá devastada. Vai voltar para casa esse fim de semana. Espero que você esteja feliz. Mostrei pro Rafa. Vai responder? Não. Apaguei a mensagem e terminei a cerveja. No dia seguinte, eu ia assinar o contrato do novo apartamento. No sábado, ia tirar as minhas coisas do quartinho do Rafa e levar para o meu canto. E dessa vez, sem carregar junto a minha ex, o ex dela, a família dela e 2 anos de ser plano B. E aí, como é que tá a sensação, Natiz? Ele perguntou, erguendo a garrafa. Olhei em volta. Sala simples, mas arrumada do meu jeito, sem lembrança dela em canto nenhum. Tá muito boa, respondi. De verdade. Eu tinha bloqueado todo mundo que tinha ligação com ela. A própria, a mãe, a Helena, amigas, até o Dudu, que tentou bancar o mediador vezes demais. Meu celular andava silencioso. Um silêncio bom. No trabalho, comecei a fazer hora extra. Guardei dinheiro. Parei para pensar no que eu queria. Metas, planos, o que fazer com o meu tempo, sem girar em torno de ninguém. Num sábado de manhã, fui no mercado perto do prédio, empurrando o carrinho concentrado na lista. Arroz, feijão, frango, café, papel higiênico. Vida de adulto normal. Virei num corredor e dei de cara com a Helena. Ela me viu, pensou um segundo e veio andando na minha direção. Ela voltou para a casa dos meus pais. Ela disse direto, sem bom dia. Não estava curioso, respondi. Ela tá mal, sabia? Isso mexeu muito com ela. Ela fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. A expressão da Helena endureceu.
Você sabe que ela tá contando pra todo mundo que você abandonou ela, né? Que deixou ela ferrada de dinheiro por causa de uma briga boba. Deixa ela contar a versão que faz ela se sentir melhor, respondi. Cada um se vira pra dormir com a própria consciência. Você não se importa com o que as pessoas vão pensar? Sinceramente, não, respondi. Quem importa de verdade conhece a história. O resto é plateia. Ela balançou a cabeça. O Caio casou semana passada, disse. Ela ficou péssima. Não é mais problema meu. Passei por ela com o carrinho e fui pro caixa. Ela não veio atrás. No caixa, enquanto passavam minhas compras, o celular vibrou. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. Alô? Sou eu. Era a voz dela. Por um segundo considerei desligar. Resolvi ouvir. O que você quer? Não desliga, por favor. Eu só queria... Ela respirou fundo. Eu só queria te pedir desculpa. Fiquei em silêncio. Você tinha razão em tudo. Ela continuou. Eu te usei. Eu não tinha superado o Caio. Eu te tratei como segunda opção. Eu fui egoísta. Eu sei disso agora. Esperei. Nada de justificativa, só aquilo. Eu estraguei tudo, ela disse. É isso. Só queria que você soubesse que eu sei. Tá, respondi. Eu ouvi. Só tá? Ela perguntou. Você não vai dizer nada? O que você espera que eu diga? Que tá tudo bem? Que eu te perdoo e que a gente pode tentar de novo? Não. Quer dizer, eu não sei. A voz dela vacilou. Eu não sei. Eu queria que você soubesse que eu entendi. De verdade. Bom, falei. Espero que isso te ajude a ser melhor com o próximo. Não vai ter próximo tão cedo. Talvez seja a melhor coisa que você pode fazer por você mesma agora. Ela ficou em silêncio alguns segundos. Você tá feliz? Perguntou baixinho. Olhei em volta. Minha sala simples, organizada. Minha cama lá no quarto, arrumada, sem clima pesado. Meu celular sem notificação me fazendo me sentir inferior a ninguém. Pensei nas últimas 3 semanas dormindo tranquilo, acordando sem ansiedade, sem medo de comentário, sem comparação com o ex. Tô, respondi. De verdade, tô. Que bom, ela disse. Você merece. Você também, um dia, se resolver olhar para você mesma e não para os outros. Ela respirou fundo. Então, tchau. Tchau. Desliguei. Terminei de guardar as compras, fiz um café e sentei no sofá. O celular ficou mudo. Sem mensagens. Sem drama. Só eu, meu apartamento e a liberdade de não ser mais tapa-buraco de ninguém. E para mim, isso era mais do que suficiente. A narração do canal ainda fecharia com algo tipo: se você ouviu essa história até aqui, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Tem mais 2 histórias selecionadas para você assistir em seguida. A gente se vê no próximo vídeo. Mas a parte que importa, a minha história com ela, essa, tinha acabado.